Nesse momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Iniciando, pessoal. Em 3, 2, 1, iniciando. Receber as pessoas. Vai continuar nessa tela e essa musiquinha de fundo. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa primeira apresentação do Sistema OCB Goiás de 2025. Eu sou Lídia Borges, faço parte da comunicação do Sistema OCB Goiás e vou conduzir essa nossa primeira apresentação do ano aqui com vocês num encontro virtual. Em nome do Sistema OCB Goiás, eu agradeço a presença de todos e hoje vamos nos dedicar ao tema Mercado de Carbono, aspectos destacados da Lei Federal 15.042 de 2024. A palestra será apresentada pelo professor Leonardo Babi, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Essa nova lei 15.042 instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. É um marco importante no Brasil na luta contra as mudanças climáticas e na transição para uma economia mais sustentável. A legislação incentiva a redução das emissões de gases de efeito estufa, promovendo o desenvolvimento de um mercado de carbono robusto e transparente. Além disso, essa lei impacta diretamente as cooperativas, criando oportunidades no mercado de carbono e incentivando práticas sustentáveis que contribuem para o fortalecimento do setor e para a preservação ambiental. E é por isso que estamos reunidos aqui hoje, para a transmissão dessa importante palestra. Ao final da apresentação, vocês poderão fazer perguntas pelo chat e tirar suas dúvidas com o nosso palestrante. E antes de iniciarmos a apresentação do tema, eu convido para dar as boas-vindas o nosso presidente do Sistema OCB Goiás, senhor Luiz Alberto Pereira. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos que nos assistem. E essa live de hoje é mais uma prestação de serviços que o Sistema OCB presta às suas cooperativas e cooperados, principalmente aqueles que são produtores rurais.
Desde que essa lei começou a ser discutida, a 15.042, e que foi sancionada, a gente tem visto um interesse muito grande de nossos cooperados para entender o que surge de oportunidades, principalmente na questão do mercado do crédito de carbono para elas. E isso tem nos demandado algumas explicações, e como a gente não tem o domínio total desse tema, a gente resolveu convidar alguém que o nome dele já diz, Leonardo Pape, é o papa desse tema no Brasil. Inclusive, eu tenho a impressão que grande parte dessa lei teve aí o dedo dele. E o Pape já é conhecido nosso aqui, já fez alguns trabalhos na questão do amicus curiae, né, da lei de meio ambiente aqui do Estado. Ele é consultor da nossa OCB nacional. Então, ninguém mais apropriado que ele para poder nos esclarecer, né, o que tem realmente de oportunidades nessa lei. Já adianto, ele já me fez um breve relato, que ainda falta uma regulamentação, que também não é aquela questão que vai resolver a vida de todo mundo. Nós vamos continuar a ter que plantar soja, milho, trabalhar agora. Aliado a isso, a gente pode ter realmente a questão da preservação ambiental e isso agregar algum valor ao seu negócio. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Leonardo Pape, ao CB Nacional, através do nosso superintendente Jubrair, que nos oportunizou, né, fazer essa palestra. Eu acho que é a primeira em termos de OCBs que está sendo feito, e a gente trouxe exatamente para que os nossos cooperados, as nossas cooperativas, tenham uma informação precisa sobre isso. Então, sem demandar mais tempo, eu já devolvo aí a palavra à Lídia para apresentar o nosso palestrante de hoje. Muito obrigada, senhor Luiz Alberto. Então, vamos à apresentação da palestra Mercado de Carbono no Brasil, aspectos destacados da Lei Federal 15.042 de 2024. O nosso especialista convidado é o Leonardo Pape, advogado, doutor em Direito Econômico e Socioambiental, com ampla experiência no tema. É professor de Direito do Centro Universitário Católica de Santa Catarina e também é autor dos livros Comentários ao Código Florestal Brasileiro e Direito e Pagamento por Serviços Ambientais. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, parabenizar a iniciativa da OCB Goiás para levar informação, para promover espaços de debate, discussão de temas relevantes para o setor produtivo nacional em geral e para o cooperativismo em especial. Agradecer na figura do presidente o convite que foi feito. A gente vinha já conversando desde o final do ano passado, e é muito claro esse desejo, né, da OCB Goiás em oportunizar esse tipo de espaço de discussão para os cooperados e para os demais interessados. Agradecer as gentis palavras do presidente, isso aumenta a responsabilidade, porque talvez pela bondade, pela gentileza dele, tenha aumentado um pouco as qualificações desse humilde palestrante aqui, né? Eu, de fato, tive a oportunidade de participar das discussões do projeto de lei, que culminou na legislação que a gente vai discutir hoje, através da OCB, através da Organização das Cooperativas Brasileiras, lá na Unidade Nacional, porque essa lei é, antes de mais nada, o fruto de um intenso e amplo debate lá no Congresso Nacional, que abrangeu os mais diversos atores do governo e também da sociedade civil, desde ONGs até entidades representativas de determinados segmentos econômicos, e o cooperativismo como um modo de produção diferenciado e de organização diferenciada de pessoas teve espaço também para apresentar suas ponderações, em alguns pontos ser ouvido, em outros pontos
não ter obtido êxito, como é normal no processo democrático, é normal no procedimento legislativo. Eu vou pedir, então, que compartilhem, por favor, a tela para a gente poder começar a fazer a palestra propriamente dita. Agradeço, eu estou vendo aqui. Pode passar, por favor, para o próximo slide. A ideia geral da minha fala aqui é ajudar a responder, ainda que num nível básico, essa pergunta: o que é o mercado de carbono, né? Esse termo, mercado de carbono, tem aparecido cada vez mais no nosso dia a dia, né? É difícil não ver uma matéria de jornal, seja jornal escrito, jornal televisado, alguma informação em rede social. É difícil passar muito tempo sem que essa expressão apareça no nosso dia a dia. E até comentei isso no briefing que fizemos com o presidente, de que, por ser um tema ainda novo, por ser um instrumento ainda novo, existe muita desinformação, muito desencontro de informação. Então, o primeiro objetivo da minha contribuição aqui é de apresentar o que de fato é o mercado de carbono, a linguagem do mercado de carbono, os tipos de mercado de carbono que nós temos, com a intenção de que, através disso, eu possa estar contribuindo para que as pessoas tenham mais condições de compreender quando esse tipo de notícia vem, quando esse tipo de informação chega na porta do cooperado, na porta da cooperativa, para que possam ser tomadas decisões de maneira esclarecida, de maneira sensata, porque, assim como acontece com qualquer segmento de mercado que é novo e que é promissor, juntamente com informação de qualidade, com gente bem intencionada, também acaba vindo, de quando em quando, informações desencontradas e gente não tão bem intencionada que promete eventualmente resultados que são desconectados da realidade, que são difíceis de serem alcançados. Eu acho que a melhor maneira de nós podermos tratar, então, de maneira adequada do tema é com informação. Então, a primeira parte da minha fala tem por objetivo uniformizar algumas premissas, justamente para que a gente saiba o beabá do mercado de carbono. Costumo dizer que é o linguajar mínimo, né? As categorias, os termos mínimos, para que a gente possa falar e possa ouvir sobre o mercado de carbono, de modo que a comunicação seja minimamente eficiente. Num segundo momento, ou seja, depois de uniformizadas essas premissas, a ideia é entrar em alguns aspectos da própria lei, essa lei que foi aprovada lá no final de 2024 e que trata de dois tipos de mercado de carbono aqui no Brasil, com vieses diferentes, com regras diferentes, ensejando oportunidades e também riscos que são diferentes. Então, a ideia é, depois que nós tenhamos uniformizado alguns conhecimentos básicos, a gente possa entrar em alguns aspectos destacados da própria lei. E, na medida do possível, a minha intenção é fazer isso aplicando para a realidade das atividades produtivas, mais especificamente para a realidade do cooperativismo, né, que é o que nos une a todos nós aqui na atividade desta tarde. Ok? Pode, por favor, passar? Bom, a gente precisa entender de onde vêm as coisas para que a gente possa aplicá-las de maneira adequada, né? Então, antes de falarmos de mercado de carbono, é importante que, ainda que de maneira muito singela, ainda que de forma muito breve, simples, a gente entenda o que vem antes do mercado de carbono. O mercado de carbono é um instrumento que está inserido dentro da Agência de Mudança do Clima, de mudança climática, né? Hoje em dia, as discussões de proteção do meio ambiente, elas basicamente gravitam em torno de dois temas: ou preservação de habitats, ou então mudança do clima. Então, a proteção de uma floresta, por exemplo, é vista hoje, tanto sob a perspectiva técnica quanto sob a perspectiva jurídica, sob esses dois vieses.
floresta como a preservação da floresta como um instrumento importante para manter biodiversidade, habitat, e preservação de florestas como algo importante para a agenda da mudança do clima. Entre essas duas linhas mestras das questões ambientais da atualidade, o mercado de carbono é um instrumento que está ligado à agenda da mudança climática. Ou seja, há uma ideia, e aqui eu não vou entrar na discussão de se boa ciência ou má ciência, se tecnicamente correto ou errado, há um consenso hoje em instrumentos globais, em mecanismos globais, especialmente através da ONU, de que está ocorrendo, está em marcha, um processo de alterações no clima causado direto ou indiretamente por atividades humanas. Então, mudança climática, lá na definição da ONU, é exatamente isso, uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana, que altera a composição da atmosfera mundial e que se some, né, àquela mudança do clima que é provocada por uma variabilidade climática natural. Então, o consenso científico estabelecido hoje é de que o próprio planeta, de maneira natural, passa por períodos de variabilidade climática, mas que, na atualidade, essa mudança das condições climáticas é também provocada por atividades direta ou indiretamente relacionadas à atividade humana. Esse é o ponto de partida. A mudança do clima como uma das linhas mestras dos esforços de proteção do meio ambiente no planeta como um todo. Essa mudança do clima também é o consenso científico estabelecido, é causada pelo aumento do acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. E daí, a conferência da ONU, também os painéis científicos da ONU, estabelecem o que são esses gases de efeito estufa. São aqueles gases constituintes gasosos da atmosfera, sejam naturais, ou seja, decorrentes de atividades da própria natureza, ou antropogênicos, decorrentes de atividades humanas, que absorvem e reemitem radiação infravermelha. Então, é o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera que provoca essa mudança climática, e esses gases de efeito estufa podem ter ou origem natural ou ter origem humana, origem antropogênica. Não vou entrar aqui no detalhe de quais são esses gases, sua constituição, qual é o seu impacto para as mudanças do clima, mas só para dar dois exemplos, né? Os dois principais GES, os dois principais gases de efeito estufa que estão dentro das ações dessa agenda do clima, é o CO2, dióxido de carbono, e o metano, né? Que são dois gases diretamente associados a uma série de atividades produtivas, inclusive atividades produtivas na cadeia agropecuária. Então, aqui a gente já começa a entender essa vinculação entre mudança do clima com a cadeia produtiva da agropecuária. Para a gente tentar traduzir isso um pouco em números, se quiser, por favor, passar para a próxima tela, essa aqui é uma ilustração do incremento do acúmulo de gases de efeito estufa, de emissões globais de um dos gases, dióxido de carbono, que é o principal deles, no período de 1850 até 2022. Então, percebam que quanto mais clarinha é a nuvem, né, significa uma menor quantidade de concentração de gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera. Quanto mais escura cada uma dessas nuvens, significa uma concentração maior de gases de efeito estufa na atmosfera, e a comparação de 1850 até 2022 é bastante expressiva, né? A gente sai lá de 204 milhões de toneladas de CO2, a estimativa de emissão em 1850, para patamares que superam lá os 37 trilhões de toneladas de CO2 equivalente, como a estimativa aqui do ano de 2022.
Então, essa tela ajuda em alguma medida a compreender, e de novo, eu não estou fazendo juízo de valor se o consenso científico é correto ou incorreto, mas é o consenso científico nos fóruns internacionais, de que esse aumento muito expressivo, exponencial da emissão global de gases de efeito estufa é a contribuição do ser humano, é a contribuição antropogênica para as alterações climáticas pelas quais, supostamente, alegadamente, consensuadamente, nós estaríamos passando, e que isso tende a se agravar, tende a se intensificar nos próximos anos, especialmente se medidas não forem tomadas, seja para mitigar ou seja para adaptar as atividades humanas a esse contexto de mudança do clima. Se quiser, por favor, passar a próxima tela. Eu trago aqui, embora seja um material lá do Parlamento Europeu, ele é elaborado com base dos dados do IPCC, que é o painel intergovernamental lá no âmbito da Conferência da ONU, que reúne cientistas do país, do mundo inteiro, para gerar dados sobre as emissões de gases de efeito estufa e seus impactos para a mudança do clima na atualidade. E o que a gente tem aqui é a contribuição de emissão antrópica, de emissão humana de gases de efeito estufa, distribuída pelos países que são considerados os maiores emissores no mundo. Eu acho sempre que a gente fala de mudança do clima e de algum dos seus instrumentos, como é o mercado de carbono, eu acho sempre importante ter noção de gráficos como esses, porque eles geram visualmente um impacto bastante adequado do grau de responsabilidade de cada um dos países. Então, se nós pegarmos as colunas que estão aqui neste gráfico, veremos que hoje, disparadamente, o país que mais contribui com emissões antropogênicas de gases de efeito estufa e, por consequência, o país que mais contribui para as alterações climáticas causadas por atividades humanas é a China, né? Estamos falando ali de 15, quase 16 milhões de toneladas de CO2 equivalentes no ano de 2000 e de 2023. É quase 3 vezes a emissão do segundo país. Vocês veem aí a segunda coluna, que é os Estados Unidos, com 5 milhões e 900 mil toneladas de CO2 equivalente. Óbvio que há algumas razões que explicam isso, né? Especialmente a extensão territorial chinesa, especialmente a quantidade de população, né? O tamanho da população chinesa, e o ritmo acelerado da economia que a China tem nos últimos anos, por conta lá do grau de subdesenvolvimento bastante severo que o país tinha há algumas décadas, né, e que vem com o desenvolvimento econômico tentando reverter. O segundo país, só para ficar nos dois primeiros aqui, é os Estados Unidos, vejo, com quase 6 milhões de toneladas de CO2 equivalente, e eu pego esses dois primeiros países para fazer a comparação com a nossa situação aqui no Brasil. De acordo com os dados do IPCC, em 2023, o Brasil ocupava ali a o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta posição entre os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, com um pouco mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de CO2 equivalente. Vejam, então, né, que os esforços que a gente possa fazer no Brasil, por mais comprometidos, mais engajados que nós estejamos dentro do nosso país, com a agenda da mudança do clima, com a reversão desse cenário de emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, fazermos nós aqui sozinhos, globalmente, a tendência de que tem um impacto muito pequeno se isto não for acompanhado com esforços tão ou mais efetivos dos grandes emissores, especialmente os 3 primeiros emissores aí, os 4 primeiros emissores, são China, Estados Unidos, Índia e União Europeia. E nesse contexto, né, olhando o cenário mundial da atualidade, as
perspectivas não são lá muito alentadoras, né? A China tem avançado nos seus programas de redução e remoção de gases de efeito estufa, mas numa velocidade ainda não compatível com o tamanho da sua contribuição, porque isso significaria restrições no seu ritmo de crescimento econômico, talvez não estejam dispostos a aceitar. E os Estados Unidos, que são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, anunciaram agora, com a mudança da administração federal lá, a sua retirada do principal fórum de discussão da mudança do clima em escala global, que é o Acordo de Paris. Já a União Europeia, que é o terceiro desses maiores emissores considerados desenvolvidos ali, também tem enfrentado grandes desafios domésticos, inclusive com países que integram a União Europeia, requerendo ao Parlamento Europeu, requerendo aos órgãos de administração da Comunidade Europeia o afrouxamento, a revisão de parâmetros ambientais da legislação europeia, né? Então, aqui a gente já consegue perceber um pouco da dualidade dessa agenda como um todo. Ao mesmo tempo em que ela é urgente, ao mesmo tempo em que ela é necessária, ela não tem condições de ser enfrentada de maneira séria, isoladamente. O Brasil, ainda que resolvesse todas as suas emissões, teria um impacto não muito expressivo no problema global, basta ver esse número, e nós estamos num contexto de recrudescimento do engajamento dos maiores emissores no que diz respeito a instrumentos de combate à mudança do clima, um deles o mercado de carbono, como a gente vai ver logo na sequência. Por favor, a próxima. Para olhar aqui o nosso quintal, né? Como é que estão distribuídas as emissões de gases de efeito estufa por setores dentro do Brasil. Então, se aquele gráfico anterior falava da situação do mundo, aqui nós estamos tratando das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. O dado oficial mais crível que a gente tem ainda é o de 2020, por isso a gente está falando do horizonte de 1990 até 2020. Tudo que a gente vê de verde é contribuição de gases de efeito estufa lançados por atividades humanas na atmosfera, ligado ao uso da terra, mudança do uso da terra e floresta. Então, é aqui que aparece de maneira muito expressiva a emissão de GEs, de gases de efeito estufa, por exemplo, por conta de queimadas e desmatamentos. Então, você vê períodos de pico, períodos de diminuição. Certamente, se nós pegarmos o período de 20 a 24, haverá uma tendência de alta também, especialmente por conta do desafio das queimadas que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Em amarelo, nós temos a contribuição da agropecuária. E aqui nós conseguimos deduzir, extrair algumas informações que são bastante relevantes. Percebam que o nível de aumento das emissões da agropecuária de 90 até 2020 não é muito expressivo. Comparativamente ao ganho de produção, ao ganho de escala, né, ao que foi o aumento da produção agropecuária no mesmo período, nós temos um acréscimo de emissões de gases de efeito estufa associados à agropecuária num ritmo muito menor do que o crescimento da safra, do que o crescimento da produção, com uma clara tendência de estabilização. Isso certamente tem a ver com uma série de técnicas que vêm sendo cada vez mais largamente utilizadas na agricultura nacional, que são mais amigáveis, que são mais convergentes com a preocupação de não emitir exageradamente gases de efeito estufa. Depois, em vermelho, nós temos processos industriais. Como a indústria nacional ainda é uma indústria comparativamente pequena, se comparada à escala global, as emissões industriais também não são expressivas aqui no Brasil. E, finalmente, né, em azul, nós temos energia, né, a contribuição da energia, mesmo que a matriz energética do Brasil seja majoritariamente oriunda de fontes de energia limpa, nós ainda temos uma contribuição expressiva de energia semelhante àquilo que nós temos na agropecuária. Vejam, então, que em grandes números, o desafio do Brasil está mais fortemente ligado a combate a desmatamento, controle de queimadas,
porque aqui nós temos o setor com maior grau, com maior percentual de níveis de emissão, e é por isso que o mundo todo faz pressão de maneira adequada ou não, justa ou injusta, né? Mas através desses instrumentos internacionais faz pressão notadamente para a questão da proteção das florestas aqui no nosso país. Se puder passar, por favor. Se puder passar, por favor. Deixa eu desligar aqui a ligação. Bom, qual que é o resultado disso? O resultado disso é que o mundo, pelo menos no discurso, está numa corrida pela descarbonização. O que significa descarbonizar a economia? Significa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, deixar de emitir, ou significa remover gases de efeito estufa que estão na atmosfera, ou seja, adotar técnicas para absorver, para sequestrar gases de efeito estufa com o objetivo a ser alcançado, com a meta almejada de neutralidade de carbono, né? Ou seja, o chamado net zero, né? De que uma determinada atividade produtiva consiga desenvolver aí as suas funções, as suas atividades, sem que ela contribua com um aumento de emissão de gases de efeito estufa, porque ela reduziu tudo o que podia e aquele saldo que ela ainda emite, ela compensa absorvendo, sequestrando, removendo GE da atmosfera. Por que é importante a gente entender tudo isso? Porque o mercado de carbono é uma das ferramentas, não é a única, talvez sequer a principal, mas é uma das ferramentas para que nesse contexto de mudança do clima, a gente possa trabalhar a meta de descarbonização. Então, o mercado de carbono é uma das formas de promover descarbonização de atividades econômicas para reduzir a quantidade de emissões de gases de efeito estufa e, portanto, diminuir os impactos do ser humano na mudança do clima. É aqui que surge, então, o nosso instrumento de hoje. O que é esse mercado de carbono? Como o próprio nome diz, por ser um mercado, ele implica numa troca, numa compra e venda, né? Compra e venda do quê? De emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente poderia definir o mercado de carbono como sendo um sistema de compensação de emissões de carbono ou gases equivalentes de efeito estufa, por meio de uma parte que adquire créditos de carbono quando não forem atingidas determinadas metas, e esses créditos de carbono são vendidos por aqueles que reduzem as suas metas. Então, é como qualquer transação de mercado normal, existe comprador, existe vendedor, existe a ponta da oferta e a ponta da demanda, com a diferença de que a moeda desse mercado não é dinheiro, a diferença da moeda nesse mercado são créditos de carbono que, sim, são transacionados, são comercializados por uma determinada quantidade de dinheiro. Então, o objeto do mercado de carbono é a transação de créditos de carbono. Eles são ativos transacionáveis, né, que representam medidas de retenção, redução ou remoção de 1 tonelada de CO2 equivalente, 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Então, assim como a gente padroniza dinheiro na moeda real, R$1, R$2, R$10, R$100, no mercado de carbono a gente padroniza a nossa unidade monetária em 1 tonelada de CO2 equivalente. Cada crédito de carbono significa, então, que alguém deixou de emitir ou removeu da atmosfera 1 tonelada de CO2 equivalente, e isto gerou um crédito de carbono, e esse crédito é comprado por alguém que tem a obrigação ou tem o desejo de atingir a meta de reduzir 1 tonelada de CO2 equivalente para cada crédito de carbono que for adquirido. Para sair das palavras e tentar transformar isso em algo um pouco mais palatável visualmente, eu tenho a próxima tela aqui, por favor. Então, a ideia é esta. A ideia de que uma organização, por alguma razão, tem uma meta estabelecida de emissão de gases de efeito estufa,
ela pode cumprir essa meta de duas formas. Ou ela reduz na sua própria planta, na sua própria atividade, o que nem sempre é custo eficiente, às vezes é muito caro. Então, ao invés de reduzir as suas próprias emissões para atingir uma determinada meta, esta empresa que tem a meta transaciona com uma outra organização que desenvolve projetos de redução ou de remoção de gases de efeito estufa. Então, a empresa que tem a meta, ao invés de cumprir a meta com reduções próprias, adquire as reduções e remoções que foram provocados por projetos de outra empresa. Para que haja este mercado, é estabelecido a geração de créditos de carbono para cada uma tonelada de CO2 equivalente, e é este papel que é transacionado, é este título que é transacionado, de modo que a empresa compradora dos créditos de carbono possa dizer que atingiu a sua meta, não porque reduziu na própria planta, mas sim porque ela comprou créditos de uma empresa que adotou projetos de redução ou de remoção de gases de efeito estufa. Essa é a lógica do tal do mercado de carbono. Se você puder, por favor, passar a próxima. Porém, e aqui é algo que geralmente acaba ocasionando um certo grau de confusão. Porém, essa lógica do mercado de carbono nem sempre funciona da mesma forma. Não existe apenas um tipo de mercado de carbono. Na verdade, existem pelo menos 3 modalidades de mercado de carbono. Então, para início de conversa, sempre que a gente estiver tratando de mercado de carbono, já que a gente entende o que é um instrumento em si, a primeira pergunta que tem que ser feita é de qual mercado de carbono a gente está falando. Porque existem tipos diferentes de mercado de carbono, com modos de funcionamento diferentes e com momentos diferentes, alguns mais avançados em termos de implementação, outros que ainda não estão em implementação. Basicamente, para a gente poder simplificar, existem 3 grandes modalidades de mercado de carbono. O primeiro deles é o mercado regulado no âmbito da Convenção do Clima, ou seja, o mercado global de carbono. Este é um mercado de carbono. O que todos eles têm em comum? A lógica deles é a mesma. Alguém, para atingir metas, não reduz na própria planta, adquire créditos de carbono de outra parte que adotou projetos de redução e de remoção. Eles são iguais na sua lógica. Agora, essa lógica de mercado de carbono se desdobra em 3 tipos, em 3 modalidades. Uma delas é o mercado regulado no âmbito da ONU, no âmbito da Convenção do Clima. Esse mercado regulado global teve origem no Acordo de Paris. No Acordo de Paris, cada país que integra, que é parte do Acordo de Paris, assumiu o compromisso de apresentar suas metas nacionais, que é o que se chama de contribuições nacionalmente determinadas. Então, o Brasil apresenta para a ONU lá que vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa em tantos por cento. Para atingir essa meta, as empresas, as organizações que atuam no Brasil podem trabalhar de 2 formas, ou reduzindo as emissões nas suas próprias atividades, ou então, através da aquisição de créditos de carbono, comprar essas reduções, esses certificados que representam reduções, de outras empresas do Brasil ou de outras partes do mundo que tenham projetos de redução ou então de remoção. Esse mercado global de carbono, ele é regulamentado pela ONU. Então, a ONU é quem tem a atribuição de estabelecer as metodologias, de fazer todos os procedimentos de registro, de emitir os créditos de carbono, de definir as regras de monitoramento, de verificação e por aí vai. Porém, esse mercado simplesmente não está em funcionamento. Hoje não existe a possibilidade de transacionar créditos de carbono via mercado global através da ONU, porque as regras, embora o Acordo de Paris seja de 2015, as regras deste mercado ainda não estão estabelecidas, não há acordo entre os países, como nós estamos tratando de uma convenção que envolve países soberanos. Essas regras pressupõem unanimidade, pressupõem consenso, e esse consenso até hoje não foi estabelecido.
Avançou-se nas últimas COPs, nas últimas conferências que reúnem os países que são partes da Convenção do Clima, mas nós ainda estamos razoavelmente distantes de ter a operacionalização desse mercado, mas ele existe, a previsão dele existe. O segundo mercado de carbono é o chamado mercado regulado nacional ou regional. Um mercado regulado dentro de um país ou num conjunto de países, como acontece, por exemplo, na União Europeia. Diferente do mercado global, que tem origem no Acordo de Paris, numa convenção que alguns países participam, esse mercado regulado nacional ele é imposto por lei. Então, só existe mercado regulado nacional nos países que editaram uma lei criando para o seu país um mercado regulado de carbono. Justamente porque ele é imposto por lei, ele não é voluntário, diferente lá do Acordo de Paris, né? Os mercados regulados nacionais são de caráter obrigatório, ou seja, a lei estabelece de alguma forma, e a gente já vai ver como a lei brasileira fez isso, um conjunto de atividades produtivas que vão ter metas obrigatórias a serem seguidas e que, para atingir essas metas obrigatórias, ou então ele reduz emissões na sua própria planta, ou então ele compra créditos daqueles outros que geraram, organizam projetos que geram reduções ou remoções de gases de efeito estufa, então produzindo créditos de carbono. Para a gente entender também de maneira um pouco mais visual o que é esse mercado regulado no âmbito nacional, eu tenho uma outra imagem. Se puder, por favor, passar. Então, essa é a lógica dos mercados regulados por lei. Vejam ali o pontilhado em vermelho, né? Então, a lei estabelece uma meta de emissões de gases de efeito estufa e indica quem tem que atingir essas metas. Do lado esquerdo, ali nós temos o emissor A. Nesse exemplo, vejam que esse emissor A ele emitiu mais do que a meta possibilitava a ele, aquele trecho em vermelho que está sobre o pontilhado. Então, de alguma forma, ele tem que resolver esse estouro da meta dele, ou alterando o seu processo produtivo, ou então mantendo as suas emissões na própria planta, mas adquirindo créditos de carbono. De quem? Daqueles que também são obrigados a respeitar metas, mas estão abaixo da meta, que aqui nesse gráfico é a situação da indústria aqui do lado direito, do emissor B, ou então comprando créditos de carbono de reduções ou remoções feitas por quem não é obrigado nesse mercado, que é o que a gente chama de offsets, está lá na parte superior aí desta imagem. Então, aquele que não atende à meta, ou reduz na própria planta, ou então compra créditos de outro obrigado dentro do próprio mercado regulado, ou, sob determinadas condições, pode comprar créditos gerados por atividades que não são reguladas, não têm metas estabelecidas na própria lei. Esta é a lógica dos mecanismos de mercado regulado de carbono, e esta é a lógica que foi adotada na lei aprovada agora no final de dezembro de 24. Por favor. Próximo. E a terceira modalidade de mercado de carbono é o chamado mercado voluntário. Aquele que não é administrado pela ONU, debaixo do Acordo de Paris, aquele que não é imposto por lei de um determinado país em caráter obrigatório. O mercado voluntário se aplica por uma situação em que alguém estabelece metas não obrigatórias, metas voluntárias de redução de gases de efeito estufa, e para isso, para atingir essas metas que ele mesmo se impôs, uma empresa, por exemplo, que ela mesma se impôs, ela pode adquirir créditos de carbono de uma outra atividade que desenvolve projetos de redução ou remoção de gases de efeito estufa. Então, são esses os três mercados que nós temos. No mundo, mercado regulado no âmbito da convenção, que é a primeira modalidade, ainda não funciona. No Brasil, nós temos lei de mercado regulado nacional, mas ela ainda não está em funcionamento, já veremos na sequência que ela ainda depende de regulamentação e de um período de transição. O que nós temos funcionando hoje no Brasil e no mundo em geral é o mercado voluntário. Então, eu vou tratar nesses minutos de sequência do mercado voluntário, para depois a gente ver como tudo isso foi tratado diretamente na nossa própria lei.
Por favor, a próxima slide. Então, sempre que a gente falar de mercado de carbono, a primeira pergunta é de qual mercado eu estou tratando? Do global, do regulado ou do voluntário? Agora eu estou tratando do chamado mercado voluntário, porque é o único que está efetivamente em funcionamento no Brasil e na maioria dos países. Existe dentro do mercado voluntário de carbono dois tipos. Existem duas modalidades de mercado voluntário de carbono. A primeira dela é o chamado mercado voluntário privado, que é aquele em que as compras e vendas de crédito de carbono se estabelecem entre partes privadas, não há envolvimento do governo, nem como comprador, nem como vendedor. E o segundo tipo de mercado voluntário de carbono é o jurisdicional. No mercado voluntário de carbono jurisdicional, um determinado ente de governo, um país, um estado, um município, um consórcio de estados, a participação de algum ente governamental na condição de vendedor de créditos de carbono. Então, no mercado privado que nós temos, são projetos de redução ou remoção que têm como objeto uma determinada propriedade privada, ou um conjunto de propriedades privadas, e o vendedor é o proprietário ou o titular de direitos privados dessa área. E no mercado jurisdicional, não. Nós temos um projeto para geração de créditos de carbono, com redução ou com remoção de emissões, abrangendo toda uma jurisdição, toda uma região, seja um município inteiro, um estado inteiro, um conjunto de estados inteiros e por aí vai. Seja privado, seja jurisdicional, se o mercado é voluntário, é porque alguém que se auto-aplicou uma meta busca o proprietário privado ou busca um ente jurisdicional para adquirir crédito de carbono. E para fazer essa transação no mercado jurisdicional, a gente sempre tem uma terceira parte. O comprador não se relaciona diretamente com o vendedor. Entre o comprador e o vendedor, aparece a função de uma certificadora privada de créditos de carbono. Então, existe uma terceira parte que vai dizer que o projeto tal gerou tantas toneladas de crédito de carbono reduzidas ou removidas da atmosfera, por isso a consequência é uma determinada quantidade de crédito de carbono que é transacionado neste mercado voluntário. Vejam, as metodologias aqui são fixadas por essas certificadoras privadas. O procedimento é estabelecido por essas certificadoras privadas. A emissão do crédito de carbono é feita por essas certificadoras privadas, porque nós estamos no mercado que não é regulado, estamos no mercado voluntário. Eu trago aqui os símbolos das principais dessas certificadoras no plano mundial e também as principais que atuam aqui no Brasil, que são a Verra, a Gold Standard e a ACR. A gente já vai ver na sequência que há praticamente um monopólio nesse mercado de certificadoras privadas do mercado voluntário. E há iniciativas também de certificadoras privadas nacionais. A primeira delas, talvez a que mais tem ganho destaque ultimamente, é a LuxCS, é uma empresa, inclusive, de Santa Catarina, que se propõe não a desenvolver os projetos, não a apoiar diretamente aquele que emite ou aquele que compra crédito de carbono, mas todas essas certificadoras têm a função de atuar como terceira parte, atuar como alguém que vai estabelecer metodologias que vão ser reconhecidas no mercado como sendo confiáveis para verificação dessas medidas de redução, remoção de emissões e, portanto, para geração de créditos de carbono. O que tem na parte de baixo aqui desse slide é um pouco de um escopo padrão, não importa em qual dessas certificadoras privadas nós estejamos, um escopo padrão para esse processo de certificação. Então, tudo começa lá na análise da viabilidade da área, passa pela validação da metodologia, validação do projeto, a elaboração propriamente dita do projeto. Esse projeto, uma vez implantado, ele precisa ser verificado por uma terceira parte, por uma auditoria independente. Com essa certificação, é emitida a quantidade de créditos de carbono reconhecidas a partir desse projeto.
esses créditos de carbono são registrados na plataforma lá da certificadora privada e eles estão, então, disponíveis no mercado para que alguém que tenha se autoimposto metas voluntárias possa adquirir esses créditos com alguma credibilidade, com alguma transparência, com algum grau de reconhecimento pelo mercado em si. Então, o resumo da ópera do que vimos até aqui é de que o mercado de carbono é um dos instrumentos de descarbonização, de combate da atuação humana na mudança do clima, e que essa noção de mercado de carbono se desdobra em 3 modalidades: global, regulado e voluntário. No Brasil, o global ainda não funciona porque não funciona no mundo inteiro. Regulado, nós temos lei que ainda depende de regulamentação, veremos na sequência. Temos em funcionamento o mercado de carbono voluntário, seja o privado, seja o jurisdicional. Para a gente dar uma olhada no tamanho desse mercado privado no Brasil, eu trouxe algumas informações que foram produzidas num estudo da Fundação Getúlio Vargas. Se puder, por favor, passar. Por favor. Bom, o que nós temos aqui é a quantidade total de créditos de carbono gerados de 2004 a 2021 no Brasil. Eu acredito que tenha uma anterior ali. Acho que voltando, só para eu poder me situar, por favor. Mais uma, mais uma, mais uma. Próxima, então. Para frente, para frente, para frente. Sim. Então, o que a gente tem aqui é o agregado de geração de créditos de carbono por país. Então, os Estados Unidos é o país que mais gera crédito de carbono no mercado voluntário. Veja ali o Brasil no quarto lugar. Próxima, por favor. Aqui nós temos a administração de projetos de crédito de carbono por cada uma daquelas certificadoras privadas. Vejam que a Verra, Gold Standard e a ACR, seja no mundo e ainda com mais intensidade no Brasil, praticamente dominam o mercado. Então, qualquer projeto de mercado voluntário hoje no Brasil tem a tendência de circular por essas certificadoras, por serem as mais reconhecidas aí no mercado. Próximo, por favor. Quais são os problemas que nós enfrentamos no mercado voluntário e que isso, inclusive, é uma das razões pelas quais a lei foi produzida, a gente já entra nela. Nos últimos meses e anos, eu diria, há uma grande crise de confiança nessas certificadoras privadas. Inclusive, no Brasil, foi matéria na imprensa, né, de que grandes marcas possivelmente teriam comprado créditos de carbono no mercado voluntário em projetos que são suspeitos quanto à sua real capacidade de reduzir ou de remover gases de efeito estufa. Essa é uma reportagem, por exemplo, de um projeto lá na Amazônia que foi certificado pela Verra. Próximo, por favor. E uma outra novidade que também impactou na elaboração da lei, tal como ela tem no seu conteúdo, é o crescimento dos mercados jurisdicionais, aqueles do mercado voluntário, mas que o vendedor não é um proprietário privado, o vendedor é um ente jurisdicional. No caso do Brasil, estados, especialmente estados lá da Amazônia. Então, por exemplo, o Pará informou que assinou um acordo inédito que vende quase 1 bilhão de crédito de carbono num programa jurisdicional, né? Então, a existência do mercado voluntário com as suas dificuldades e a necessidade de termos no Brasil um mercado regulado é que culminou na lei. Então, nesses minutinhos que me sobram aqui, né, para encerrar, eu entraria especificamente na lei, então. Por favor, próximo. Próximo. Bom, só para nós relembrarmos, né, o que a lei brasileira fez quanto ao mercado regulado foi reproduzir esse esquema. A ideia de fixar metas, quem está acima da meta, ou reduz na própria planta, ou compra créditos de quem ficou abaixo da meta, ou compra créditos para de quem não tem meta. Então, essa é a lógica da nossa lei. Por favor, próximo.
O mercado regulado no Brasil recebeu um nome. A Lei 15.024 chamou o mercado regulado no Brasil de Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. Então, toda vez que a gente ouvir falar em SBCE, na verdade, nós estamos falando em mercado regulado no Brasil. É o nome que a lei deu para o mercado regulado para o Brasil. Na nossa lei, aquele que tem metas a serem atingidas, aquele que é regulado, é chamado de operador. Então, o operador recebe uma meta. E na lei brasileira, essa meta ela é estabelecida por uma quantidade de cotas, que a lei chama de cota brasileira de emissões. Então, se eu sou uma empresa, uma atividade produtiva que tem obrigação dentro do mercado regulado, dentro do SBCE, eu vou receber uma determinada quantidade de cotas de emissão. Se eu estiver acima dessas cotas, eu tenho que me resolver aqui ou reduzindo as minhas emissões, ou comprando cotas de outras empresas que também têm metas e ficaram abaixo, ou comprando créditos de carbono de fora do sistema regulado. Tá? E na lei brasileira, no mercado regulado, a gente não deu o nome de crédito de carbono. Esse título que vai ser transacionado para atingir metas no mercado regulado são chamados de RCVS, que é o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões. Então, é importante ter compreensão desse paralelismo de nomes, né? O mercado regulado na lei brasileira é o SBCE, aquele que tem obrigações na lei brasileira é o operador. O operador tem metas estabelecidas por meio da atribuição de cotas de CBS, e se ele não atingir essas metas, ele tem que adquirir RCVS, esses certificados de redução ou remoção verificada de emissões, que são os créditos de carbono na nomenclatura da nossa lei do mercado regulado. Leonardo, e como é que isso funciona na prática? A ideia da lei é a seguinte, se puder passar, por favor, para a próxima. A ideia é de que o governo brasileiro vai estabelecer um plano nacional de alocação, ou seja, um plano que vai estabelecer quais são as metas e como cada empresa que é obrigada, participa do mercado, tem distribuídas essas metas. Então, o Plano Nacional de Alocação estabelece quais são as metas de cada operador. Esses operadores, então, para atingir as suas metas, ou alteram sua planta produtiva, reduzindo o nível de emissão, ou então ele cumpre a meta dele através da aquisição de RCVS de outro operador, ou seja, adquire créditos de um outro operador que ficou abaixo da sua meta, ou então ele compra créditos de carbono no mercado voluntário. São as três opções para que o operador cumpra sua meta de emissões, o seu limite de gases de efeito estufa, que foi atribuído pelo governo através da destinação de cotas lá no Plano Nacional de Alocação. Vejam, se por um lado o mercado de carbono é uma oportunidade para quem vende crédito, pelo menos aqui no mercado regulado, ele é também um conjunto de obrigações para quem é regulado, para quem é operador. Por favor, a próxima. Mas já está em vigor isso, Leonardo? Já está funcionando? Não. A própria lei estabeleceu um período de transição, que vai lá em 5 fases, né? Primeiro uma fase de regulamentação, depois uma fase de relato de emissões, depois uma fase de plano de monitoramento, para daí nós termos o primeiro Plano Nacional de Alocação, para daí a gente ter a implementação plena do sistema brasileiro. A estimativa da lei é de que o conjunto de todas essas fases deva levar em torno de 5 a 6 anos para que daí nós tenhamos aquele slide que eu mostrei há pouco, o funcionamento daquelas metas sendo exigida dos operadores de maneira completa. Antes disso, nós temos muita coisa para ser regulamentada. Metodologias de monitoramento, de mensuração, de relato, de verificação, toda a criação do registro central desses créditos que vão ser transacionados no mercado regulado, o credenciamento de metodologias de geração, procedimentos de interligação do nosso sistema com o sistema de outros países. Então, embora a lei seja um trabalho bastante extenso, ela é só o ponto de partida, ela remeteu para o nível de regulamentação uma série de temas que precisam ser tratados nessa fase 1 e fase 2 aí do período transitório. Então, existe bastante trabalho
agora não mais com o Poder Legislativo, agora sim com o Poder Executivo. Por favor, para eu ir concluindo. No mercado regulado da lei brasileira, quem é operador? Quem é regulado? Quem tem obrigações? Pode ter obrigações qualquer atividade produtiva que emita mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Na verdade, a lei ela estabeleceu dois tetos. Aqueles que emitem até 10 mil toneladas de CO2 equivalente a ano têm obrigações de monitoramento e relato. E aqueles que emitem mais de 25 mil toneladas de CO2 equivalente ao ano, além de monitoramento e relato, também tem metas a serem atingidas. Então, de todo o segmento econômico do país, a imposição de metas no mercado regulado somente pode ser aplicada para quem emite mais de 25 mil toneladas de CO2 equivalente ano, e tudo isso vai ser estabelecido, metodologias de aferição, assim também como segmentos pelos quais o mercado vai começar a funcionar, tudo isso não existe definição hoje, tudo isso depende de regulamentação, tá bom? Para concluir o mercado regulado na nossa lei, nesse breve overview. E o que interessa para nós aqui, a produção agropecuária primária. Essa foi talvez a grande discussão na lei, fazer entender que mercado regulado não é instrumento de descarbonização da produção agropecuária primária, da porteira para dentro. E que, portanto, não fazia sentido impor metas de emissão no mercado regulado para a produção agropecuária primária. E a lei assegurou isso. A lei assegurou que a produção agropecuária primária não é operadora. Então, não vai, por esta lei, pelo menos, ser estabelecida metas de emissão para a produção agrícola, para a produção pecuária, para a produção silvicultural. Também não haverá metas para nenhuma atividade relacionada a bens, benfeitorias e infraestrutura no interior de imóveis rurais que estiverem diretamente associadas à produção agropecuária primária. Além disso, a lei se preocupou em estabelecer de que as matérias-primas e os insumos da agropecuária não podem ser considerados obrigações indiretas do restante da cadeia produtiva. Então, a emissão de gases de efeito estufa lá no campo, lá na porteira para dentro, não pode ser exigido como meta de compensação na cadeia do agro, lá na agroindústria, lá na cooperativa, para não haver essa transferência de responsabilidades. E a lei também assegurou que quando você tiver um mesmo operador com toda a cadeia produtiva, ele está lá desde a produção agropecuária primária até a produção industrial, ele pode fazer o balanço líquido, compensar dentro da sua cadeia produtiva as emissões de gases de efeito estufa para atingir a meta lá da agroindústria, a meta lá da fase da produção industrial, se ela for atividade regular. Para concluir, se não me engano, é o penúltimo aqui, que eu já sei que estou estourando o tempo. Por favor, o próximo. A lei também tratou de disciplinar o mercado voluntário. Precisava a lei tratar do mercado voluntário? Não, porque o mercado voluntário já existe independentemente da lei. Por que a lei se preocupou em tratar do mercado voluntário? Por duas razões. Primeiro, para tentar dar mais credibilidade a este mercado, já que, como nós vimos, ele está passando por uma fase de dificuldades de credibilidade só com as certificadoras privadas. E segundo, porque o crescimento da atuação dos estados, especialmente do norte, como vendedores de crédito de carbono no mercado voluntário, tem gerado potenciais conflitos entre estados e proprietários privados. E a lei, então, tentou disciplinar esses conflitos. O que a lei traz como mercado voluntário? Primeiro, ela reconhece a existência do mercado voluntário. Ela diz que os créditos de carbono gerados a partir de projetos de redução ou de remoção de gases de efeito estufa podem ser ofertados no mercado voluntário. Então, há uma lei no Brasil reconhecendo a existência do mercado voluntário. E mais, a lei, repetindo o que está no Código Florestal, assegura que atividades de manutenção dos ativos florestais nas propriedades rurais são aptas para a geração de crédito de carbono. Então, atividades de manutenção de APP, reserva legal, área de uso restrito, pela lei brasileira, são atividades que podem se submeter a metodologias
que geram créditos de carbono. Quais são essas metodologias? De que maneira essas metodologias vão ser aplicadas na prática? Ainda é uma grande incógnita. A gente ainda depende da regulamentação. Mas a porta está legalmente aberta para a possibilidade de gerar créditos de carbono a partir de atividades de manutenção e conservação de APP, reserva legal e áreas de uso restrito. Além disso, a lei também indica alguns exemplos de atividades que podem gerar créditos de carbono no mercado voluntário. O que interessa aqui no âmbito das cooperativas, projetos de eficiência energética, projetos de sistemas agrícolas e pecuários mais eficientes, projetos de reciclagem, projetos de recuperação da vegetação nativa, projetos de incremento de estoques de carbono em solos agrícolas e pastagem. Então, a própria lei indica uma série de atividades que são desse universo agropecuário que podem ser atividades que, desde que passem por uma determinada análise e sigam determinada metodologia, são aptas à geração de crédito de carbono no mercado voluntário no Brasil. Próximo, por favor, se não é o último, é o penúltimo. Além disso, a lei assegura que esses créditos de carbono no mercado voluntário, gerados por quem não tem meta obrigatória, possam ser comercializados no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão. Ou seja, um produtor rural, ainda que ele não tenha metas no mercado regulado, ele pode, por exemplo, através de um projeto de fixação de carbono no solo, gerar créditos de carbono que podem ser comprados por uma indústria de cimento, por exemplo, que é regulada, que tem metas obrigatórias no mercado estabelecido pela lei. Claro que nada disso é automático. Claro que tudo isso depende da criação e da elaboração de projetos de acordo com metodologias que vão ser credenciadas pelo governo brasileiro, que dependem de regulação. Por fim, é o último slide, é o último item, né? Como a lei própria, como eu indiquei antes, a lei se preocupou nesse potencial conflito entre venda de crédito de carbono no mercado jurisdicional pelos estados, especialmente por o que está acontecendo no norte do país, e propriedade privada. Então, a lei tem uma série de salvaguardas à propriedade privada, especialmente à propriedade rural privada, mesmo que os estados decidam fazer programas de crédito de carbono jurisdicionais. Então, aqui eu trago alguns desses exemplos, né? A lei diz que os programas jurisdicionais feitos pelos estados têm que respeitar o direito de propriedade, que não implica qualquer restrição ou limitação adicional ao uso produtivo do imóvel rural, de que o proprietário tem direito de requerer a sua exclusão dos programas dos estados, dos programas jurisdicionais, a qualquer tempo, de forma incondicionada. A lei assegura transparência no acesso a documentos e a informação desses contratos que os estados estão fazendo nos programas jurisdicionais. A lei assegura que parte das receitas que os estados recebem nos programas jurisdicionais devem ser destinadas para o proprietário privado na proporção de vegetação que existir no seu imóvel. E a lei proíbe que os estados vendam aquilo que não existe. Vendam antecipadamente crédito de carbono nesses programas jurisdicionais, de modo a criar uma obrigação antes de apresentar o resultado, né? Então, quanto ao mercado voluntário, o que nós temos na Lei 15.024, primeiro é o reconhecimento da existência desse mercado, a indicação de quais atividades podem gerar créditos no mercado voluntário, a possibilidade desses créditos voluntários serem utilizados para quem está lá no mercado regulado e uma série de medidas de proteção da propriedade privada em face desse incremento da atuação dos estados via mercados jurisdicionais no âmbito voluntário. Agora sim, acho que é a última, pedindo escusas se falei tempo demais, difícil demais. A ideia era de passar algumas premissas de uniformização sobre o que é o mercado de carbono para a gente entender de onde ele vem, quais são as suas modalidades e alguns aspectos destacados de como a lei nacional, né, recém-criada, trata da matéria com um alerta de que nós ainda temos bastante trabalho pela frente, porque a própria lei remete a um período de transição com uma ampla regulamentação. É isso, eu devolvo a palavra e fico à disposição para
eventuais contribuições. Obrigada, professor Leonardo, pela sua vasta explicação aí sobre a lei, né, sobre esse mercado. E antes de passar para as perguntas, eu só queria fazer uma observação para vocês que estão nos assistindo, que, como já é de praxe, né, a gente sempre pede que vocês façam essa avaliação do encontro que nós temos aqui hoje, né, da palestra do professor Pape, com o link de acesso que a nossa equipe colocou aí agora no chat para vocês aí no Zoom, tá? Então, essa avaliação ela é muito importante para nós e faz toda a diferença, né, na hora de planejarmos os eventos, para atender cada vez mais as expectativas do nosso público, oferecer conteúdos relevantes para os próximos eventos. Então, tá aí o link no chat, eu peço que vocês acessem, façam a sua avaliação e mande aqui para a gente compilar tudo isso, tá bom? Eu vou passar a palavra para o presidente Luiz Alberto, ele tem uma pergunta para o senhor, professor. Leonardo, primeiro, parabéns, viu? Depois dessa aula sua, e até eu dou conta da palestra agora sobre esse tema. Muito clara mesmo. E para mim ficou claro o seguinte: qualquer produtor hoje pode se habilitar até crédito de carbono. Passe por uma certificadora dessa aí. O que a lei vai acontecer quando ela estiver perfeitamente regulamentada, eu acho que é aumentar a demanda para o crédito de carbono, porque aí vai ter obrigações desses operadores aí. Mas hoje mesmo, quem tem um projeto, acha que está diminuindo a emissão, pode procurar uma certificadora dessas para fazer o projeto para ter o crédito. A pergunta minha é muito prática, Andy, eu sei que tem algumas perguntas aí. Hoje, no mercado, quanto que vale uma tonelada de CO2 equivalente? Eu imaginei que viria, presidente, a pergunta, porque, obviamente, ela faz todo o sentido prático, né? Varia tremendamente. Então, por exemplo, o Pará anunciou que vendeu, naquele programa jurisdicional, a tonelada do crédito de carbono a $15, que é um valor muito acima da média de mercado que a gente tem hoje. Há toda uma dificuldade de transparência desse acordo que os estados do norte têm feito, né? Assim, os próprios documentos não são acessíveis. Isso tem motivado, inclusive, a abertura de algumas investigações por parte do Ministério Público Federal, mas o anunciado é isto, que eles venderam a $15. Agora, no mundo real, né? Depende da qualidade do carbono, depende de qual a certificadora, depende, no final das contas, de qual a confiança que o mercado tem na solidez daquele crédito. Eu já vi créditos valendo alguns centavos, 20 centavos a tonelada, e o limite que eu vi são esses 15 que o estado do Pará mencionou. No último trimestre, tem alguns estudos, presidente, que indicam que houve uma redução do preço médio do crédito de carbono no mercado voluntário, em grande medida por conta dessa crise de confiabilidade que a gente viveu, né? Então, eu vi aí preços em torno de 3,5, 4, 4,5, 5, batendo o limite aí como sendo uma realidade de mercado. Tá? Para projetos bem estruturados, que o mercado compra como sendo confiáveis, é por aí que a gente tem visto. Então, completar um projeto razoável hoje diminui quantas toneladas de crédito de carbono? Só para a pessoa que... Eu fiquei bastante instigado a tentar dar esses exemplos aqui, mas eu acho que não é justo. Assim, o ponto de partida, presidente, é fazer o estudo de viabilidade da propriedade, porque varia muito. Você tem propriedades muito grandes com uma qualidade de solo baixa e você tem propriedades que não são tão grandes com um potencial maior. Então, acho que seria precipitado tentar criar um critério geral, assim. A recomendação que eu dou, presidente, é faça o estudo de viabilidade desse tipo de projetos. A OCB Nacional, inclusive, tem avançado nisso, né? Eu sei que o Alex, o pessoal lá, tem uma parceria com a Ambipar. Eu não sei qual é a capacidade que eles têm de atendimento, mas tem feito algumas iniciativas aí de projeto de viabilidade
Fora disso, é lorota, presidente. Sem olhar no caso específico, no projeto de viabilidade, é um chute. Daí eu prefiro não dar chute. Professor, tem uma pergunta aqui do Tiago Castro, ele é da nossa federação aqui da agropecuária, né? Como faz para criar uma empresa certificadora, né? O senhor falou que vamos ter que buscar essas certificadoras para fazer tudo isso, e ele quer saber como faz para criar e se existe alguma legislação que orienta pela criação dessa empresa certificadora. E também ele já emendou outra pergunta, que é sobre as metodologias de mensuração aceitável, se há alguma que é mais confiável ou aplicável. Sim, obrigado pela pergunta, Tiago. Tiago, companheiro de outros embates aí em Goiás, sempre bom ter a participação. Tiago, o mercado voluntário é um mercado estritamente privado. Então, criar uma empresa certificadora é igual a criar qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica, né? A questão é que o mercado voluntário ele é baseado muito fortemente na confiabilidade da empresa certificadora. Então, simplesmente criar do nada uma certificadora dificilmente vai ter condição de gerar respeitabilidade e confiabilidade no mercado em geral, e, portanto, você vai ter pouca gente querendo comprar créditos gerados por aquela certificadora, por consequência, pouca gente querendo vincular projetos àquela certificadora e o negócio não vai para frente, né? Então, a questão da confiabilidade, gerar confiabilidade é que é o grande ativo dessas certificadoras privadas. Existe uma iniciativa, como eu disse, aqui em Santa Catarina, eu sei que existem outras iniciativas pelo país, existe inclusive uma cooperativa que não é certificadora, mas uma cooperativa de desenvolvimento de projetos de crédito de carbono, então ela é desenvolvedora, né? Mas eu, pessoalmente, acho que há um espaço aqui, Tiago, para as entidades representativas ou para os segmentos do agronegócio, seja, né, patronal, seja cooperativas, de se envolverem também nesse nicho das certificadoras, porque, afinal de contas, ninguém entende melhor o nosso negócio do que nós mesmos, né? E daí, emendando para a segunda parte da sua pergunta, as metodologias é outro grande entrave. Porque a maioria das metodologias dessas grandes certificadoras internacionais, da Verra, da Gold Standard, por aí, são metodologias não tropicalizadas. São metodologias que são feitas pensando em como se faz a agropecuária basicamente na Europa. E a gente sabe que aqui é completamente diferente por uma série de fatores técnicos, né? Então, a tropicalização dessas metodologias é um outro grande desafio para entender que, por exemplo, plantio direto, que é uma coisa que a gente faz, a Europa faz muito pouco, pode gerar redução de emissões, né? Então, aqui eu acho que são coisas que se complementam para concluir. Acho que tem espaço para certificadoras nacionais que podem ser mais receptivas a metodologias tropicalizadas para a realidade de produção nacional. O grande desafio está em como gerar credibilidade para essas certificadoras nacionais. Não sei, Lídia, se é suficiente. Perfeito, professor. E tem mais uma pergunta também. A Raíssa Porto, ela pergunta se existe algum incentivo para que os setores como a agropecuária reduzam essas emissões, mesmo sem estar sujeito às obrigações lá do SDC. É uma excelente pergunta, Raíssa. Assim, uma das grandes lutas no projeto de lei foi fazer o convencimento do Congresso Nacional de que o movimento de descarbonização da agropecuária não se dá através de mercado regulado. No mundo inteiro não se faz. O sistema de mercado regulado da Europa não inclui agropecuária, na Austrália tentaram e voltaram atrás, na China não é. Ou seja, não é uma questão de que a agricultura quer ficar de fora porque não quer dar a sua contribuição. A questão é de que este instrumento tecnicamente não é moldado para as necessidades e para a realidade da agricultura por uma série de razões, por exemplo, porque a gente tem milhões e milhões de produtores rurais e geralmente o mercado regulado ele funciona em segmentos econômicos que têm players concentrados. Então, esse convencimento foi feito, por isso que a agropecuária primária está fora do mercado regulado. E o discurso é: a gente promove descarbonização da agropecuária primária com instrumentos de incentivo. Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, no Brasil também tem que ser assim.
o mercado regulado de carbono tem muito pouco incentivo para o produtor rural, para a agropecuária primária. O único incentivo direto é o seguinte: como parte dos créditos de carbono do mercado voluntário, se forem submetidos à metodologia do SBCE, podem ser transformados em créditos do mercado regulado, aqui você teria um incentivo. Então, fazer um projeto na agropecuária primária com metodologia reconhecida pela SBCE, para não vender apenas no mercado voluntário, para vender como offset também, por exemplo, uma empresa de cimento ou para uma empresa de carvão, que certamente vão ser atividades reguladas, ele, ao invés de reduzir na sua planta, compra esse crédito vindo da agropecuária primária, mas não no mercado voluntário, via o próprio SBCE, a tendência do preço ser maior. Porque daí você tem a confiabilidade da metodologia do próprio órgão gestor do SBCE, tem a chancela do governo brasileiro, e ele pode usar isso de maneira mais vantajosa, né? Reduzindo aí a sua meta para o próprio mercado regulado e não só por uma vontade voluntária. Não sei, Lídia, se tiver algum desdobramento, eu estou à disposição. Doutor, então, só para encerrar, agora até uma pergunta minha e é uma coisa mais macro, não sei se valeria a pena, mas é curioso, porque a gente tem falado muito aí nessa questão dos Estados Unidos terem se retirado do Acordo de Paris, né? E eu queria saber do senhor se isso influencia ou prejudica, não sei, o mercado de carbono de uma forma geral, né? Já que é uma questão global, ou se é um caminho sem volta, as pessoas tendem a pegar esse caminho aí de realmente usar o mercado para repor tudo isso que a gente tem visto aí de emissões. Assim, bola de cristal não tenho, né? Mas eu diria que, independentemente de querermos, tem que ser central a agenda da descarbonização, né? Pensando no interesse da própria agropecuária, por conta de eventos extremos e por aí vai. O cenário, de momento, é muito desafiador. A saída dos Estados Unidos, né, por sua vez, não só a saída, a política ambiental direcionada pelo governo americano, que eu acho que está pensando nos interesses dele, eu não estou fazendo juízo de valor, reflete não só no mercado da ONU, mas reflete no mercado voluntário. Porque, como a gente viu, o maior comprador de crédito de carbono no mercado voluntário era os Estados Unidos. Se você não tem essa massa de compradores, a tendência é do preço cair, como em qualquer mercado. Mas, além dos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que ficar atento no movimento da Europa também, porque a Europa, com crise de energia, com o estrangulamento por conta da guerra, as pressões internas dela, os próprios países integrantes da União Europeia têm forçado o bloco num movimento de recrudescimento, de reversão de políticas ambientais que valem para eles lá. Claro que não as que a legislação da União Europeia impõe para nós, essa eles querem continuar, né? Mas de exigências lá deles tem esse movimento de suavização. Isso certamente impacta em todos os instrumentos, inclusive no mercado de carbono. Então, é um período bastante desafiador, Lídia. E a gente precisa ter um olho no peixe e outro no gato. Entender que a descarbonização ela é fundamental por questões ambientais, por questões de sobrevivência do planeta, tal, mas existe muito discurso ambiental que, na verdade, escamoteia uma agenda que é econômica, né? Novas barreiras já foram de saúde, já foram sanitárias, hoje barreiras ambientais de quem não faz na própria casa, mas quer impor que os outros façam. Perfeito, professor Leonardo. Eu deixo então o senhor fazer as suas considerações finais aí da palestra para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Só agradecer, né, o convite de novo. O tema ele é desafiador, então eu tentei ser o mais objetivo possível no tempo e na informação. Acho que não consegui plenamente, mas espero que tenha sido útil, né? E dizer que eu permaneço à disposição e que a OACB Nacional, lá com a equipe do Alex, tem esse tema também da descarbonização mais amplo como um tema prioritário, e eu acho que através da organização estadual, né, fazendo esse link com a nacional ali, as cooperativas, os cooperados têm um bom caminho, uma boa trilha para buscar mais informações e, eventualmente, oportunidades. Então, agradecer mais uma vez e fico à disposição.
Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Passo aqui ao senhor também os parabéns de muita gente aqui no chat, o Bruno Costa, o Thiago, a Magna, o Carlos Miranda, Ana Guimarães, enfim, muita gente aqui agradecendo a sua palestra, te parabenizando pelos seus esclarecimentos, e eu agradeço mais uma vez a sua participação. E uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Todo dia a vida nos faz movimentar. Juntos com coragem descobrimos como melhorar. Somos a mudança, o futuro. O cooperativismo é o nosso assunto. A melhor alternativa é estarmos juntos. Um novo modelo de negócio. Eu, você e todo mundo. Um só objetivo, gerando impacto positivo. O país inteiro vamos mudar. Somos COP, juntos somos mais fortes. Somos COP, juntos somos mais fortes. O cooperativismo melhora o seu lugar. Somos COP, juntos somos mais fortes. Somos COP, juntos somos mais fortes. O cooperativismo melhora o seu lugar. O cooperativismo melhora o seu lugar. O cooperativismo melhora o seu lugar. Somos todos juntos. Somos COP. Somos o cooperativismo no Brasil.